Boa noite, boa noite. Hoje saúde e sexualidade é o nosso tema. Vou estar com uma convidada muito especial, que é sexóloga, é fisioterapeuta pélvica e é psicanalista, Lila Monteiro. Ela é incrível e vai tirar muitas de nossas dúvidas sobre sexualidade e o que ela interfere na nossa saúde. Vamos viver uma vida sem dor, uma vida de saúde plena, feliz. Lembra? Feliz todos os dias ou pelo menos na maior parte do tempo, seu corpo precisa disso, precisa desses hormônios de felicidade, precisa de ter uma saúde física, mental, emocional. E hoje, falando de saúde sexual. Eu sou Andréia Maslon, fisioterapeuta, que não se contentou em só ouvir as histórias dos nossos pacientes, como também quis desvendá-las. Desvendá-las e ir direto ao ponto, direto à origem emocional de tudo que ele sente. E com isso, resolver rapidamente consequências físicas, emocionais e mentais. E o quanto problemas na sexualidade têm muito a ver com dores e doenças nos nossos pacientes. Então, quando a gente trata de problemas dos nossos pacientes, não tem como a gente de saúde e sexualidade. Por isso, eu convido hoje Lila Monteiro para estar conosco e ter mais competência e expertise nesse assunto, né, Lila? Boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite, um prazer estarmos juntas. Um prazer, Lila. Que delícia! E hoje a gente vai falar sobre sexualidade e o como isso interfere, essa necessidade biológica e vital para o ser humano como um todo, tanto homem quanto mulher, e que era para ser um momento de muito prazer, muita felicidade e muitas vezes é visto como um grande causador de problemas e de dores e doenças com tudo Sim, isso, né, Leila? E eu, como sou sim. especialista na nova medicina germânica, estudo bastante a filosofia osteopática, a gente vê o ser humano como essa visão holística, essa visão por todos esses aspectos. E aí eu queria saber de você, com a sua expertise, o que é realmente a sexualidade, né? Esse pilar maravilhoso de qualidade de vida que a gente tem. Muito bom. Pautando que a sexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é um dos 4 pilares que compõem a saúde integral do ser humano, junto com trabalho, lazer, família, qualidade de vida. Então, assim, a sexualidade, ela é tida como um dos pilares para que a pessoa tenha saúde integral. Que perfeito. E esse comportamento, né, em relação ao ato em si e o como a sociedade vê isso, depende também de fatores biológicos, né, do grande estresse, a pessoa passou um trauma relacionado a isso, ou se mesmo ancestralidade, como que era visto isso, não, Lelá? Sim, excelente. Eu gosto muito da nova medicina germânica. Eu vejo que as 5 leis biológicas pouca gente conhece, né? E é tão importante, né? Junto com a constelação e junto com toda essa nova consciência expandida, porque nós somos, na verdade, toda essa pandemia vem mostrar o quanto a necessidade de sermos quânticos, né? E a sexualidade está nisso. Não é à toa que muitos casais começaram a revisitar o lugar que estavam. Eu falo que a pandemia trouxe para olharmos para as nossas sombras, porque antes da pandemia as pessoas discutiam e iam trabalhar fora de casa, hoje muita gente online, iam para uma festa, iam para uma viagem, tinham um cleaning mental e voltavam. Hoje as pessoas estão vendo o que de fato são, né? Então acho que é um momento esse grandioso da gente mostrar o nosso melhor, de buscar o nosso melhor, de sairmos de relações abusivas, Olha de lá. não permitirmos, né, essas relações hipócritas e tão medianas que tão comumente, né, nós somos mães e que a gente vê, né, em todos os âmbitos, a gente está quanto relacionamento tóxico que faz mal não só para o casal, mas para os filhos desse casal. É verdade. Como identificar essa relação tóxica também é bem importante. Depois você falar isso pra gente, da sua experiência em relação a isso. E o quanto também, às vezes, vem à tona toda a origem, né, de
por onde tudo começou, porque como eu até quero saber, né, de como você, fisioterapeuta, foi para sexologia, né, e foi para Sim. psicanálise, porque realmente, né, na fisioterapia ou na medicina, em qualquer área da saúde que seja, como profissionais da saúde, a gente tem um pouco de obrigação de saber perguntar de toda a vida, né? A saúde 360 graus, né, do paciente, essa saúde integral de fato, mas o que adianta a gente perguntar se a gente não vai saber resolver? A gente vai tocar numa dor, né? Porque muitas vezes na avaliação nossa, né, no primeiro contato, a gente já, pela origem, né, por já descobrir na primeira sessão a origem desse sintoma biológico, não psicológico, eu gosto de deixar claro para os psicólogos também não acharem que a gente está entrando nisso, não é isso, mas que se a gente Sim. baixa esse estresse que iniciou, que pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, a gente fica até surpreso quantos casos de abuso, quantos casos de molestar. E às vezes, assim, não é, às vezes não aconteceu fisicamente, mas também aconteceu como a pessoa se sentiu invadida, a pessoa se sentiu molestada e não aconteceu nada físico. Mas o quanto esse abuso moral, até às vezes no trabalho, né? Ou num lugar, de fato, como isso mexe com a pessoa. E você vai tocar numa dor e não saber resolver, isso é muito complicado. Então, às vezes, assim, até a relação em si vem para mostrar esse espelho, né? Sim, é excelente isso. Bom, são muitas questões que você trouxe e eu acho que é tão O assunto é importante, vasto, né? né? Eu acho que é super importante a gente ter essa maturidade, né? E essa paixão por trabalhar com tudo isso. Eu gosto demais dessa sua abordagem, acredito que é uma abordagem que é para ficar, que de fato ela é duradoura. E o quanto é importante que a gente saiba disso, né? Inclusive para trazer isso à tona, para encaminhar, enfim. Mas o que eu vejo, André, e parabenizo aí o seu trabalho por isso, que a dificuldade nossa em trazer, como essa live aqui, né? Trazer conhecimento para o público, que De as pessoas qualidade, saibam né? exatamente, né? Saber que é possível ter essa intervenção, que isso não é luxo, que isso é necessário. Às vezes eu vejo as pessoas gastando em tantas coisas fúteis. Antigamente poderia falar em viagem e cabeleireiro, hoje em dia pode falar em excesso de mercado e consumo de álcool, O e não conforto paga uma também, né? terapia. A pessoa quer Então, né? conforto e não tem higiene mental, né? Não faz uma É limpeza isso. dessas É, emoções. exatamente. Então eu falo que investir numa terapia assim é você, na verdade, é investir, não é gastar, porque quando você investe numa Uhum. terapia, você vai melhorar o seu relacionamento com seus filhos, com seus vizinhos, com seus familiares, com uma pessoa que você ama, né? Então é bastante sério. E você trouxe das leis biológicas, muita gente não sabe da questão da gemelaridade, da ancestralidade, por que ela está reagindo daquele jeito, né? Toda essa leitura biológica aí que está no corpo, né? Que não consegue resolver as tensões, a pessoa está sempre mal-humorada, sempre tensa, né? Ou sempre comendo demais, enfim, Ou tantas mulheres que histórias. maltratam até a própria nora, às vezes, né? Por conta que ela É, mesma não recebeu esse amor, né? Ela não soube o que é isso. E eu depois até a é, gente vai abordar, né? O quanto que até esse prazer da mulher foi tão castrado, né? Por muitos anos na sociedade. Então, às vezes, assim, a mulher morre e nem sabe o que é um prazer, um bom ato, né? Sexual. E, é. assim, é tão complicado isso, porque, poxa, a gente precisa ter felicidade, né? Em vários momentos do dia. A gente não precisa ser feliz uma vez na vida e nunca mais, né? Na verdade, eu estava escrevendo um artigo ontem exatamente disso, Andréia, que por que as pessoas fazem sexo? Pelo registro do prazer, né? Então, antigamente achava que se fazia sexo para ter filhos. Hoje em dia as pessoas Então, voltam exato. naquele lugar ou fogem, né? Ou não querem mais, porque ou tem registro de prazer ou de dor. E isso é o que eu tenho visto. Eu atendi anteontem um rapaz, que a gente escuta muito essa queixa feminina, mas eu atendi ontem online um rapaz, que é raro um homem admitir que ele fingia orgasmo. Exato. E Olha, é uma coisa uau, porque ninguém imagina como que homem finge. E aí ele falou, eu finjo para ela não ficar me incomodando. Aí eu fiquei assim, como é que dor isso? que Então, tem aí assim, por o homem trás, né?
Que dor! É um homem que tem ereção, que tem ejaculação, mas que não sente prazer. E às vezes, isso acho que é uma informação tão relevante, porque às vezes as mulheres acham, o homem teve ereção, ejaculou e ficou bem. Não, esse homem veio fazer terapia comigo porque ele falou, não sinto prazer. Né? E aí a gente vê quanto que ele está magoado com esse lugar do ato Olha, sexual, que parece tão automático, né? Então, assim, quantas histórias de sofrimento, porque o homem também tem abuso, né? Numa menor escala, numa menor sim. denúncia, mas também tem abuso. Então, a gente precisa falar disso, inclusive como mães, para a gente proteger os nossos filhos. Para É, mim, como porque... sexóloga, Pode é fechar. isso, falar de Desculpa. educação sexual, né? Imagina, Isso. educação sexual é uma coisa que a gente não tem. E às vezes os nossos filhos estão sendo abusados no nosso nariz e a gente não percebe. Exato, e a gente omite, porque nunca a gente recebeu isso, de repente, como a gente vai falar? E às vezes ele vai aprender num filme, vai aprender na internet que tá super cheio, aquela alta performance que a realidade não é essa, né? A realidade geralmente na primeira vez é uma frustração, porque não é aquela performance da revista, não é a performance dos filmes, e assim, eles se frustram também, né? Tanto o homem quanto a mulher. E a mulher, às vezes, assim, tão insatisfeita com ela mesma, tão insegura, às vezes, por causa de uma origem ali atrás, que pode ter vindo ancestralidade, transpessoal, né? Ou ter vindo, como você falou, de uma agressão de pai e mãe, dessa relação pai e mãe conturbada. Então, diversas são as origens, até porque eu não tenho um protocolo de tratamento, né? Cada um tem a sua história, né? E olhar para sua dor, para sua história é libertador justamente por conta disso, porque às vezes você está segurando uma vida de limites, sendo que ela pode ser linda, né? Pode ser vivida intensamente, com muita motivação. Que bonito isso. No começo da quarentena, eu participei de um congresso da Nova Medicina Germânica e fiquei Sério, encantada. que legal. Encantada de ver É quantas maravilhoso. possibilidades. Eu fiz uma live com uma ginecologista que ela é da medicina germânica, e ela me convidou, assim, Sério. foi por acaso. E aí, quanta coisa que tem, né? Quanta coisa que tem envolvida, né? Os não ditos, né? O que está escrito no corpo. E eu espero que essa live as pessoas acessem, se não for agora, se for depois, que compartilhem, que Compartilhem, tragam com certeza, com perguntas, quem ama, né? né? Porque é muito importante, e talvez uma das coisas mais importantes que eu tenho ouvido nesses anos aí de estudo, e até mesmo nesse congresso que eu tenho aprendido, é as pessoas baixarem suas resistências internas, né? Baixarem a sua guarda, seja para um tratamento, seja para um parceiro, né? Porque o que os nossos filhos repetem não é o que a gente fala, mas é como a gente faz, como a nossa atitude. Eu falei numa Exato. live outro dia que o meu filho é a pessoa que mais me conhece. Conhece Que mais que o meu legal. marido, que está comigo há 23 anos, mais que a minha mãe. O meu filho, ele percebe: mamãe, o que você está com essa cara? Não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, mamãe. Então, quanto que a gente passa isso para os nossos filhos, né? Então, pensando que talvez o maior amor seja o amor maternal, né? Imagina falando como sexóloga, inclusive, que a gente possa ser essa semente do bem para os nossos filhos se inspirarem, justamente para a gente não reproduzir o machismo, para a gente trazer uma sociedade mais igualitária, né? Com menos preconceito, com mais Mais acolhimento, humanizada. mais humanizada. E uma coisa que eu gostaria também, que eu gosto demais desse tema, André, é que a gente não praticasse alienação parental nunca. Porque isso é a pior coisa, a pior cicatriz que a gente pode colocar num filho que a gente ama é a gente alienar contra o parceiro ou a parceira. Então, se a gente puder elogiar muito e sermos os melhores pares para quem a gente está. Então, se eu puder ser a melhor esposa para o pai do meu filho, estando com o pai do meu filho, isso é um presente não para o meu marido, mas para o meu filho, porque ele vai reproduzir um dia isso na família dele e Exato. vice-versa, né? E Se eu tenho aí, uma filha,
Pode falar, Pode falar. desculpa. É que assunto Não, não, é não, assim, não, não para. eu não tenho filha, mas eu sei que você tem, né? As meninas, eu vejo que com as meninas isso mais ainda, porque as meninas copiam as mães, né? Então, assim, essas meninas serem bem tratadas, né? Pelo pai, essa mulher e essa mãe passar esse valor, inclusive, de escolher. Às vezes eu escuto as pessoas indo no consultório, Lela, eu vim aqui porque eu tenho o dedo podre. Eu falo, meu Deus, mas ninguém nasce com o dedo podre, né? O Aí que você já começa aconteceu? a criar uma crença limitante no filho, né? Exatamente, exatamente. E o que eu quero trazer, que você tocou no assunto de filho, Leila, é o quanto às vezes o pai cria também uma crença na filha, dizendo assim: ah, eu não quero que a minha filha dependa de homem nenhum, né? E aí você já começa a trazer até entre aspas, machismo feminino, né? Um feminismo para sua filha. E aí ela pode ter problemas na relação dela da sexualidade com o marido lá na frente. E mesmo assim, quando as mães são mães, né? O quanto elas esquecem, assim, tudo bem que, lógico, aumentou os afazeres, né? Mas elas também precisam olhar para o instinto masculino, que é um instinto primitivo, né? Que precisa, tem um animal, né, dentro dele precisando daquilo. E o homem olhar para a mulher que aumentou os afazeres dela, naquele momento ela precisa ser mãe, mas em que ela deu um insight, um estalo, para que em algum momento ela entenda que ali tem uma relação de casal e precisa ser nutrida, precisa ser olhada, porque não dá para o homem ficar também entendendo muito e a mulher assim, ai, legal, né? Eu fui mãe e agora eu tô satisfeita. E aí olhar para isso com mais carinho, porque o homem, né, não encontrando na mulher, acaba tendo que procurar fora, né? O instinto dele, é um instinto primitivo, né, da sexualidade masculina. Então precisa ser olhado para isso também, né? Nossa, isso é uma coisa tão delicada, muito delicado. Ótimo, é bom você trazer isso, porque eu escuto bastante isso. Não achei dentro, eu vou fora, né? Aí eu faço um convite, quase um apelo, né? Antes de procurar fora, procure dentro, né? Porque às vezes a gente vai procurar fora o que está faltando dentro. E às vezes não é porque eu não tenho da minha parceira, ou mesmo do meu parceiro, mas o quanto que eu não tenho dentro de mim e que eu faço com que essa relação, eu espero do outro, eu terceirizo do outro, mas às vezes está em mim. Eu quero Exato. fazer um exemplo muito rápido. Eu atendi um casal no começo dessa semana, já vem um tempo de terapia, e aí eu fiquei passada, eu fiquei pensando, meu Deus, será que o cara bebeu um vinho antes de vir para terapia, alguma coisa? Porque o cara desindestou a falar, que eu falei, Precisava Jesus, falar. é. E aí ele falou coisas assim que eu falei, Senhor, e agora, né? Lavou a alma. E aí ele lavou, ele pôs para fora mágoa, assim, sabe aquela pessoa represada que ficou segurando? Aí Uhum. quando abriu a comporta foi o... Mas que Falei, bom que meu veio Deus, vamos... procurar, né? Então, que bom que Exatamente. veio procurar, mas no momento que veio, eu falei, vamos segurar para não levar tudo fora e ir tudo por água abaixo e acabar com tudo. Porque Entendi. é, eu tenho uma preocupação, eu acho que e um cuidado, porque sempre quando eu atendo casal, eu penso na família, né? Muitas vezes esse casal vem para terapia de casal e se entende, e muitas vezes se separa. Mas mesmo na separação, a gente precisa cuidar para que tenha menos dano. Porque tem sempre filhos, tem sempre É, patrimônio, né? Então, exato. essa coisa do dano menor. Mas dentro do que você trouxe, André, eu acho que é importante, assim, primeiro, que a gente, independente de como esteja a relação, que né, a gente nunca sabe de fato o que acontece dentro de cada família. Uhum. A primeira coisa é blinde a sua relação dos seus filhos, Ah, principalmente se perfeito. for pequeno. O meu já é adulto, mas assim, então não vai falar que você está magoada com o seu marido ou com a sua esposa para o seu filho e para sua filha pequena, ou para quem for. Porque o que acontece, às vezes, essa criança, ela não tem maturidade e ela vai entrar em pânico. Eu atendo, às vezes, adolescentes e crianças que estão num quadro de ansiedade. Olá. E aí a criança fica paralisada e fala, não, não foi nada, tia.
Daí você começa a ver, aí ela viu o pai e a mãe brigando, ou coisas Exatamente. assim, tipo, que ela não dá conta, né? Então, e a criança às vezes pega a conversa no meio do caminho. Então, a primeira coisa é essa, independente do que aconteça, proteja seus filhos, fecha a porta, coloca as crianças para dormir e não discuta na frente dos filhos nunca. Isso deveria ser uma regra, assim, quando a gente ficasse grávida, falar, olha, filhos não são seus amigos, são só seus filhos. Ponto. E uma outra Exatamente. regra, que aí conversa muito com a sua área, com a sistêmica, com a Claro. medicina germânica, e uma outra coisa importantíssima a gente fala isso na terapia com o padre, com o pastor, mas a gente não fala isso numa reunião de amigos, numa reunião de negócios. Eu falo, a gente não coloca, desculpa a palavra, merda no ventilador. Nunca. Eu Tá. falo que para a gente ser sempre elegante, quando a gente está numa reunião social, a gente conversa o que é social. E aí, como Uhum. sexóloga, eu falo assim, a intimidade está escondida dentro da roupa. E a intimidade do casal está dentro do quarto, né? Porque a partir daí você fica uma pessoa mais elegante, você não se expõe, porque às vezes esse casal briga, na semana seguinte tá bem. Tá Aí a ótimo. pessoa que ficou falando mal do seu parceiro, fica ela com uma cara de tacho diante de todo mundo, né? E essa rádio peão, voltando a falar dos filhos, às vezes volta nos filhos. Aí a criança escuta uma coisa que ela fala, tipo, não entende, né? E aí entram as neuroses infantis, que vai Olha. novamente para a sua área, para as dores, para os traumas, né? Para as fobias, para as aversões, e foi uma coisa que foi plantada às vezes na infância. Por um pouquinho de zelo que a gente tiver, a gente protege esses nossos filhos. E às vezes assim, a gente fala de criança, que é onde a gente aprende biologicamente 90% ali dos nossos neurônios, das nossas conexões vão acontecendo, né, dentro da nossa máquina maior que é o cérebro. E assim, às vezes até agressões, né? A criança tem uma ansiedade ali que vai carregar até a vida adulta, com enxaquecas, e quando você pergunta, vem à tona, às vezes, até uma relação de pai e mãe de intimidade, que às vezes o pai era alcoólatra e trazia a relação íntima para os filhos, que ali só tinham 4, às vezes 2 anos, que nem era para estar lembrando do que aconteceu com 2 anos, porque devia ser o mundo é bom, o mundo é belo, né? E acaba lembrando, ou mesmo pacientes que eu tenho que falar assim, às vezes já são adultos, né? Os filhos já têm os filhos deles, né? E a mãe ainda tá falando do pai para os filhos. E eu falei, gente, eles não são seus amigos, esquece, você tá machucando eles. Em vez de. Eles não adianta, eles não são seu. Confessa com, como você disse, vai numa igreja, confessa, não sei se tem isso ainda, porque eu não sou católica, mas assim, eu não sei se ainda tem o confessionário, mas vai, acontece lá o que você quiser, mas escreve uma carta, né? Mas não fala para seus filhos. Isso, Porque o casal tem que ter essa isso. interdependência, né? Tem que estar disponíveis um para o outro e tem que ter um pacto ali, né? Como você falou, a intimidade tem que ficar dentro do quarto, né? E assim, um exercício de casal também deve ser legal. Você indica algum para que eles mantenham uma relação e o Sim, entendimento, né? sim, eu gosto muito, eu falo muito, até tem um vídeo no canal do YouTube falando disso. Quem não me segue ainda, passa a me seguir, é Leila Monteiro, lá no YouTube, que eu falo dos beijos, um beijo de 10 segundos, pelo menos uma vez por dia. O que que é isso? É Beijo de você 10 segundos. é, beijar na boca do seu parceiro e contar de 1 até 10, que é pouquinho, mas muitas vezes é 1, 2, 3, até chegar em 10. E tem gente que, quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim, as pessoas não se beijam mais, É ou se correria, beijam né? só quando vão fazer, ou beijam quando vão ter uma intimidade, ou quando vão fazer sexo, ou quando. Mas é para beijar todo dia, beijar na boca como namorado, né? Talvez beijar na boca depois que escovar o dente, ou quando for sair, ou quando chegar em casa, ou quando dormir. E esse é um exercício, é quase uma reabilitação mesmo de braço ou de perna. A gente precisa Show. treinar aquele músculo. Então, peraí, as pessoas sabem muito da reabilitação quando fratura alguma coisa. Poxa, eu vou ter que flexionar tantas vezes para garantir a função. E, na verdade, essa é a função de garantir o namoro, porque se não viram sócios, excelentes sócios, excelentes
paz, e às vezes são casais que se entendem, que são delicados, que se amam, que a apresentação social é bonita, mas que quando a gente vai aprofundar no viés sexual, quase que viraram irmãos, dormem de É, conchinhas, a mas intimidade é beijam, uma não. P, né? Exatamente. É o excesso de intimidade, né, Andréia? E aí vale aquela regra de ouro, né? Das coisas do dia a dia, que cada um sabe a sua dinâmica de se proteger um pouco, né? Do outro, a gente está falando da quarentena, mas de sentir saudade. E outro dia me perguntaram isso, como sentir saudade na quarentena? Eu falei, dá para sentir Hum. saudade, por mais que você esteja na casa, né? De repente você recuar um pouquinho, fazer alguma coisa porque a pessoa sinta a sua ausência, por mais que esteja ali, e quando você estiver na presença, esteja de fato na Na presença. Porque às presença. vezes a pessoa está ali, mas está com o celular, está lendo alguma coisa, está com a televisão ligada, né? E aí é um exercício, acho que da quarentena, né, para todos, crianças, adolescentes, idosos, né, nós maduros, que a gente possa desligar o telefone e olhar no olho dos nossos filhos, né, do nosso parceiro, né, de pegar na mão, de fazer um carinho, de trazer essa coisa que nós fisioterapeutas sabemos, né, O essa coisa afeto, do né? O corpo, toque. o afeto, O quanto perguntar libera, para o né? corpo. Ocitocina. Isso. E às vezes eu falo assim, corpinho, o que que você gostaria hoje? Qual o presente que eu posso te dar? Né? Então, assim, isso é tão pequeno, tão rápido, tão fácil, gratuito, que a gente pode fazer isso num banho, a gente pode fazer isso ao despertar. E esse é um exercício para fazer entre casal, perguntar para o corpo do outro parceiro, para o seu corpo, como que a gente pode brincar hoje? Que jeito que a gente nunca fez, né? Põe as crianças para dormir e faz uma massagem no pé, dá um beijo no cangote diferente, olha nos olhos e fala que a pessoa tá linda e que ama e que refaça esses votos, esses laços, porque muitas vezes eu vejo, Andréia, tem muita gente bacana que tá sozinha na relação, que sente assim, e aí isso repercute na vida profissional, porque a pessoa ela é Uhum. tão desqualificada pelo parceiro ou pela parceira Sim, que aí desvalorizada. acaba ganhando menos dinheiro, porque ela está tão insegura que ela não consegue cobrar de um cliente porque ela acha que ela não vale tanto. Então, se a gente pensar até de uma forma, entre aspas, egoísta, se eu valorizar meu parceiro, ele vai ganhar mais, vai trazer dinheiro mais para nossa casa. Poxa, a gente vai ter uma vida melhor, né? Então, assim, vamos a partir de hoje ser mais generosos conosco, com o nosso parceiro, né? Com esse, porque a grama do vizinho ela sempre parece verde, mas com certeza ela não vai ser tão macia quanto a gente imagina que seja. E às vezes, né, como você falou, a comunicação não verbal, né, de estar olhando num celular na hora que o outro está falando, o que é muito comum, né? Hoje em dia a gente vê isso até em restaurante quando podia ir, né? O pijama da quarentena que ficou marcado, né? O quanto você está se comunicando aí, né? Quer dizer que você está se arrumando para quem, né? A não ser para você mesmo, para o parceiro, né? Não está se arrumando para a vida lá fora. E o entendimento que tem, se você um dia na semana tem um diálogo, uma conversa, né? Ficar mais próximo mesmo do seu parceiro, para que, assim, eu sei que às vezes a gente está falando de uma coisa que parece fácil, mas que em alguns momentos é tão difícil, né? Por o estresse rolar, por aquele momento do ato mesmo acontecer, a pessoa tá pensando no boleto para pagar, no quanto eu vou ganhar, no filho, porque filho é caro, então eu não posso engravidar, então já cria toda uma frustração ali. Ou se a pessoa realmente, né, teve uma separação que não foi legal e criou-se uma frustração, aí pode vir os cânceres de colo de útero também, por essa desvalorização absurda. Então, quantas doenças e dores, até no homem, né, um aumento de ansiedade que pode levar a essa disfunção sexual também, né, erétil, de ejaculação precoce, né, então todo um relacionamento que é totalmente conturbado, às vezes, por uma falta de diálogo, né, Leila? Excelente, excelente. Tudo isso
a gente não imagina como que o corpo ele é inteligente, né? Então, e ele, de alguma forma, às vezes ele reproduz células desaceleradas. A gente vê que uma das teorias do câncer está aí por uma ausência, né? Então, a pessoa ela teve uma perda, ela vai compensar de outra forma. Eu vejo que uma das formas da gente ter saúde, né, e ter longevidade é a gente se entender, é a gente não mentir para si mesmo, de fato a gente fazer aquelas perguntas. A gente está falando, né, desse universo da nova medicina germânica, dessa nova Claro. consciência, né? Quantas perguntas que a gente podia fazer que a gente não faz, né? Que é a leitura biológica, o que esse corpo está guardando, se defendendo, né? Defendendo de quê? Do que, né? Para O que quê? essa dor quer te Enfim, contar, né? Você olhar para ela e ouvir, de fato. exatamente. Então, assim, a gente tem um corpo que ele responde, né? E às vezes as pessoas só escutam na resposta da doença. Então, assim, tem muitas coisas subclínicas que estão falando ali. Então, a gente não precisa ter uma gastrite antes, a gente já percebe já que tem alguma coisa ruim, né? Então, até perguntar fome de quê que você tem, né? Fome de afeto. Muitas vezes eu pego casais que estão enfiando o pé na jaca porque não tem mais uma sexualidade ativa. E aí isso, o chocolate é maravilhoso para isso, os baldes de sorvete são Se maravilhosos, o acaba. álcool o O álcool é um grande álcool. veneno, né? As pessoas estão bebendo demais e eu estou um pouco preocupada porque eu tenho Começando o mais acompanhado cedo alguns pacientes. possível, né? Isso, e alguns pacientes começando a usar droga, muito Hum. mais drogas. Tipo assim, o excesso de maconha que eu tenho visto as pessoas falarem. E atendi uma moça hoje que ela falou, mas todo mundo usa maconha. Aí eu parei, Opa! calma, não. Nós não estamos em Amsterdã, não. Em São Paulo Mesmo ninguém, que todo mundo tivesse, usa né? Você maconha. tá querendo É, viver uma realidade que não é sua. O problema já começou aí, né? então, e aí é uma coisa quando se normatiza e o que que tem por trás disso, né? O que que fica normal. E aí eu ouvi assim, não, mas maconha não é cocaína. Cara, mas por que que você está usando maconha todos os dias, O que né? que não tá bom E a aí, gente falou né? da, e da maconha, a gente pode falar do Rivotril, de outras coisas aí, Outras do drogas, né? cigarro. Lícitas. Isso que as pessoas estão mascarando outras coisas, né? Então, talvez o convite faça uma medicina germânica, né? Faça essa leitura biológica, venha fazer terapia. Hoje em dia está muito mais em conta. A gente tem, tanto você como eu, atendimento online. Então, assim, os convênios estão reembolsando. Então, assim, cuidar mais da gente, da nossa relação, das nossas famílias, porque se não for gastar com terapia, vai gastar com o mercado, né? Que eu tenho visto alguns Vai. casais falando, Com a gente nunca medicamento, comprou né? tanta coisa no mercado. Olha, porque é o único lugar que dava para ir, né? Então a pessoa se acaba e come, engorda É, e aí depois reclama. E é, aí, olha só, né? A, exatamente. a gente a gente está falando desses grandes estresses, dessa situação impactante e inesperada que acontece na vida das pessoas em diferentes fases da vida, e o quanto de cortisol e adrenalina, que são hormônios extremamente destrutivos, passando de um mês no seu corpo, e às vezes vai para regiões do seu cérebro, que é essa grande máquina, que tem a região própria da emoção, e aí o que, que guarda na hora daquela emoção, às vezes, que aconteceu relacionado ao sexo, é que aquele momento vai reviver aquele trauma. Então, o quanto é importante você ter um entendimento dessa origem emocional dos seus sintomas, compartilha aí nesse aviãozinho com quem você ama ou quem você sabe que tem esse problema, ou o entendimento do casal que você percebeu que está acontecendo e você não está conseguindo resolver, lê lá, Monteiro, super especialista no assunto, e ela pode ajudar muito também os casais a se
entenderem de novo, e é só uma jornada, é só um pequeno início de uma jornada de autoconhecimento, e a gente está trazendo uma coisa atual, as leis biológicas, a nova medicina germânica, esse novo olhar da sua saúde. Daqui 10 anos a gente vai estar vendo na escola dos nossos filhos, a gente vai ver na televisão, na Itália já está acontecendo esse movimento, no México já está acontecendo esse movimento, e é super importante que as pessoas se entendam e percebam o quanto é bom olhar para essa dor, o quanto é bom fazer uma terapia, o quanto de ganhos na sua vida social, familiar, pessoal, profissional, financeira, né? Então não tem como, né? Com a barra de Access, depois você vai deixar uma perguntinha para as pessoas como uma dica de encontrar essas possibilidades, né? E também o que eu queria trazer é o homem é muito mais fácil, né, de encontrar esse prazer, um bom ato sexual. Mas como a gente está falando que a liberação de ocitocina, a liberação de hormônios da felicidade, da segurança, que deixa essa segurança do casal muito mais estável, é quando os dois juntos têm esse momento, né? Quando os dois juntos conseguem se encontrar nesse momento. E que você não seja mais um daqueles ancestrais que morreram sem saber que isso significava na vida de todo mundo. E o quanto é biológico você se entender, o quanto é natural você ir atrás disso, né? De um bom ato, desse momento, dessa sexualidade. Eu queria muito que você falasse pra gente um pouquinho de como o homem talvez já se conheça, né? Seja um pouquinho mais sociedade, um pouquinho mais primitivo, que ele se torne, né, mais conhecido. Mas e a mulher? Será que ela sabe o tamanho da propriedade que ela tem? E que o homem não é o principal responsável pelo nosso prazer e que a gente tem que se conhecer, sim? Muito bom isso. Eu falo que nós, mulheres, nós temos um único órgão que o homem não tem, né? Então, só a mulher tem um órgão no corpo responsável pelo prazer. E esse Deus foi tão maravilhoso na nossa Constituição que nós temos nesse pequeno órgão 8.000 terminações nervosas. É muita E no terminação homem, nervosa. Lelá? 3.000, né? É o clitóris, Então, é o clitóris que a gente vê só a cabecinha, que fica escondida abaixo dos pelos pubianos, ali na região vulvar, perto dos grandes lábios. Então, assim, ele é pequenininho dentro e ele fica bem ao redor da vagina, ali embaixo, na Eu região da esqueci de vulva. te pedir uma imagem. Podia ter trazido uma imagem, Ah, né? Porque eu tá. achei incrível quando eu vi. Olha o que é o universo. Você não falou, mas por acaso eu ia gravar um vídeo à Eu tarde. acho tão Não gravei. importante isso. Eu deixei aqui. Eu tenho. Ai, que Eu show! tenho essa criatura aqui. Ó, Olha! gente, esse é o clitóris. Eu vou pôr ele dentro dessa vulva. Ah, eu acho maravilhoso E essas sexólogas que são é, tão é, eu visuais. tenho ele aqui, tá aqui do lado. Então, Ah, eu acho gente, essa aqui é a incrível. vulva. Então, aqui, olha, essa nessa parte de baixo, se a gente olhar, aqui os nossos grandes lábios, os pequenos lábios, e aqui, ó, essa pontinha é o clitóris, só essa pontinha. E, na verdade, olha, ele tá aqui dentro, eu vou tirar ele para fora, ele fica dentro, então a gente viu a pontinha. Toda essa parte aqui, ele fica bem gordinho, fica cheio de sangue e ele fica cheio de terminações nervosas, assim, prontos. Porque o que acontece? Ele fica pontinha aqui, essa parte aqui do meio é a vagina, então ele fica ao redor da vagina, tá bem aqui na minha frente para vocês verem. Então, quando o pênis entra, a gente esfrega o clitóris e tá tudo isso entumecido. A gente tem tudo isso de muito prazer. Então as pessoas falam de ponto G, de ponto isso, ponto aqui. Na verdade, é o quanto de inervação nervosa tem, né? O quanto de sensibilidade que tem aí. Isso. Então eu falo assim, não descuida desse camaradinha não na hora que você tiver o ato. Camaradinha é ótimo. Pressiona, né? Seja com o corpo do parceiro, seja com o seu dedinho, seja com o vibrador, seja com o que for. Não descuida dele. E aí
a tarefa de casa é, né, como fisioterapeutas que somos, na hora de tomar um banho, se toca, né? Não fica Se repreendendo sua filha conheça. pequena se ela está se tocando, não é sujo, não tem nada de errado, né? Aprenda a lavar direitinho. Hoje eu fiz um post lá no Instagram, então @Leila Legal. Monteiro Oficial, que eu falo, lava suas mãozinhas, lixe bem suas unhas e se toque, porque não é com força, mas é se conhecendo. E então, voltando a encaixá-lo aqui, a gente vai Mostra de ver novo que para os visuais. é, então, que tá muito simples. Ele fica, olha, lá dentro, guardadinho, só a pontinha aqui. Aqui até a gente tem as glândulas de skin, quando as pessoas falam, ai, como que seria, né, a mulher ter o skirt. E aqui é enfim, a vagina. Então, é muito simples. A gente tem assim, ele fica lá numa pontinha, a gente tem um orifício maior que a vagina, tem o orifício fechadinho que é o ânus, mas é extremamente simples, extremamente fácil, mas poderoso para a gente se tocar. Então, assim, se a gente se toca, a gente sabe como que é e pode, na hora do ato, ter uma relação prazerosa. Você trouxe uma coisa importante, E mais uma porque o coisa, homem Leila. sabe, Mais uma coisa mas também a tem. mulher não, né? A mulher talvez nem pôde, né? Tentar, assim, ter a chance, né, de se conhecer. Mas que deixar isso pro lado, né? Deixar essa coisa do pecado de se tocar de lado e trazer essa relação à tona. E na osteopatia também a gente estuda muito o corpo humano, anatomia, tudo. E as meninas estavam falando da parede anterior da vagina, que eles falam que é ponto G, mas que tem muita terminação nervosa do sistema nervoso simpático, que é esse nosso sistema do estresse, mas que também está relacionado muito, né, no ato sexual. E aí, como é importante as mulheres saberem disso, porque às vezes o homem vai até atrás para a mulher folgada, né, que não entende nada dela, o homem que tem que ir atrás. E aí É, eles então, trazem isso. interessante o que você trouxe, né, do sistema parasimpático, da pessoa. Eu falo muito quando a pessoa até insiste com o ponto G, eu falo, vai com o dedo em gancho, né? 2 a 3 centímetros, passou a lombadinha, ali é o ponto G. Mas como o clitóris ele é muito irrigado, ele é mais fácil. Mas o ponto G, se você estiver na presença e na permissão do ato da penetração, é muito possível de chegar. Mas não delega, né, pro parceiro, não faça disso uma obrigação, né? Tenha lugar de prazer. E eu gravei, tem no YouTube, mas tem aqui no IGTV também no Instagram, dizendo que sexo bom traz um monte de benefício, mas sexo bom, o que muitas pessoas têm, sexo ruim. Então, não traz todos os benefícios, porque o sexo bom que você traz, é o que você trouxe, a oxitocina, que liga você ao parceiro, que regula sono, que regula outros hormônios, né, que traz, né, uma renovação celular, é o lugar onde você tem um ato onde você não tem dor, porque dor não é normal na relação, a gente bate nessa tecla, Não você tem que precisa ser ser, normal. ser consensual, é, né? E aí precisa ser de uma forma que seja agradável e que os dois cheguem no orgasmo. Então, assim, você, mulher que está fingindo, para de fingir, porque a gente não finge para o outro, né? A gente finge para a gente, né? Então, é importante demais a gente se dar esse presente. E às vezes assim, a pessoa não sabe que até a maturação do óvulo, quando vocês dois têm um bom ato, a regulação dessa confiança e segurança do casal, ou mesmo a regulação da prolactina, né? O quanto a mulher né, naqueles períodos, né? O quanto regula e fica estável o ciclo menstrual, o quanto ela fica mais bonita, né? Então não é à toa, é tudo biológico, é tudo natural. E saber valorizar o natural é muito importante. E a mulher não se deixar de lado, né? Se ela tem algum trauma, alguma situação impactante que aconteceu relacionado a isso, que procure o profissional certo para que ela tenha esse entendimento da origem e uma continuidade de um tratamento, né, com uma psicanalista, com uma psicóloga que realmente entenda, que seja especialista, assim como a Lelá. E aí o quanto de benefício ela vai trazer para a família dela, né, para o social, para o pessoal e assim para o autoconhecimento dela mesmo, né, e se desenvolverem como casal, se desenvolverem como pessoa.
de fato. Muito bom. Você me perguntou há pouco, André, por que que, como físio, eu fui para essa área? Bom, eu É, sou fisioterapeuta há 28 anos, eu tive incontinência urinária muito jovem, e no meu urodinâmico dava que não tinha nada. E aí, vários especialistas falavam na minha cabeça. Aí eu falei, se fosse da minha cabeça, não pingava. Aí foi o começo da história de eu estudar psicanálise, que de, legal. de ter ido fazer uma psicoterapia sistêmica. E aí, para a gente começar a validar que muitas pessoas, às vezes, vão num bom médico, não é nem que sejam às vezes são bons especialistas, mas especialistas antigos que só vão validar se aquilo está como uma doença aos exames. Às vezes, ao exame, ele é subclínico, mas na sua queixa tem a disfunção. Então, acho que Claro. isso é super importante da gente acolher, e por isso que eu fui nessa jornada. A escola onde eu fiz psicanálise tinha uma formação em sexologia clínica, escrevi uma matéria também esse dia sobre isso, porque muita gente se diz sexólogo, mas o sexólogo é quem faz uma sexologia clínica, de fato, que é uma coisa muito séria, que eu vejo que não é para qualquer pessoa. Eu acho que tem que ser para as pessoas mais velhas, que já tiveram uma jornada, e principalmente se for da área da saúde, melhor. Porque não adianta você falar, tem gente que fala, eu conheço pessoas excelentes, que estão até bastante capacitadas, mas as pessoas que têm um sex shop, que vende produtos eróticos e vão tratar a parte clínica de consultório. Uhum, Isso é tão perigoso, porque quando a gente vai para o consultório, a gente pega coisas muito mais graves. Então, é uma coisa verdade. é, vou no sex shop comprar alguma coisa para apimentar a relação. Ok, eu estou olhando aqui na superfície. Agora, quando eu entro no processo de terapia, às vezes eu trago algumas coisas tão fortes à tona, é o que você trouxe no início da live. Como é que eu vou acessar um processo e depois mandar aquela pessoa com trauma? Eu preciso resolver o trauma antes que ela saia da minha sala, né? Então, acho que é uma das coisas importantes também a gente pontuar. Não tem nada de fashion, nem de fetichista, ser sexólogo, é alguma coisa Todo mundo árdua. quer saber de Eu acho pompoarismo, né? Quando você fala que é é, sexóloga, aposto. Ninguém nem sabe a gravidade, né, da profissão que você escolher. exatamente. E, inclusive, eu sei que tem pessoas super famosas aí que ganhando rios de dinheiro, não é o meu caso, com pompoarismo, não é o meu ganha-pão pompoarismo. Eu tenho um curso online, mas não vivo dele. E eu vivo de fato do consultório. Eu falo que o pompoarismo ele é bom para muita coisa, mas ele não é bombril. Então, ele não é indicado para grávida, Olha, principalmente se tiver os cones vaginais. Ele não é indicado para vagínica. Ele não é indicado para mulher que tem aversão sexual. Ele traz muitos benefícios, mas ele não faz maravilha sozinho. Inclusive, eu falo, o pompoarismo não resolve o casamento também. Se fosse assim, era fácil. As pessoas compravam as bolinhas e iam fazer. É mais que isso. é muito Então, uma mais que das isso. coisas que eu vejo quando se fala, faz maravilha, sabe? Não, vamos lá. Uma coisa é o que a gente traz de ciência e outra coisa, o que o paciente também faz de tarefa de casa, porque a gente não trabalha sozinho. É lógico. E assim, o que eu queria trazer também é que, como fisioterapeuta da parte musculoesquelética, né? Por isso que eu fui atrás da nova medicina. E a gente tem uma vivência que é como se fosse uma PNL, a pessoa consegue ter uma nova experiência em relação àquele trauma. Então a gente não fica só tocando no trauma, a gente consegue também ter essa nova sensação para o corpo. E que eu gosto muito de falar é que tudo começa com pensamento. Se a gente tem o velho pensamento dos nossos pais, dos nossos avós, de todos os nossos ancestrais, a gente não vai estar trazendo uma geração nova, um novo entendimento, uma nova experiência para nossa vida. Nossa vida vai ficar igual a deles. E aí é uma escolha, né? A pessoa que escolhe o que ela quer e toma essa decisão. Então, quando ela tem uma dor no quadril, uma dor na lombar, principalmente lombar baixa, ou quando, às vezes, ela, até para andar, ela resolve ter uma artrose no quadril. Então, assim, além da gente entender essa origem, muitas vezes pode sim estar ligado a esse ato sexual que aconteceu por conta de algum trauma, mas não, pode ser uma dor por conta de outra desvalorização, impotência, incapacidade em realizar alguma outra coisa que a gente vai achar esse sentido biológico na sessão.
mas que ela não tem uma boa qualidade de vida por conta da vida sexual, está prejudicada por causa dessa dor. E aí o quanto também a gente consegue ajudar em diferentes posições, em diferentes situações, e o como é importante a gente trazer isso para o nosso paciente, né? Essa qualidade de vida. Nossa, maravilhoso isso, porque isso retrata mesmo uma integralidade ao atender o ser humano, né? A gente não é desmembrado, então é isso. Às vezes a gente vê esse trabalhador que tem uma dor, ele acha que é uma dor por um malé, mas muitas vezes está dentro dessa função. Excelente, muito, muito bem colocado. E aí, para a gente ir finalizando esse papo gostoso, que acho que dá para bastante live, né? Porque a vida sexual é uma vida que a pessoa tem que entender que é uma parte, um pilar da sua saúde, um pilar da sua qualidade de vida, e que em diversos momentos do dia a gente precisa liberar esse estresse, a gente precisa saber que não adianta ficar o tempo inteiro ansioso, que você só vai estar destruindo o seu corpo e se machucando. Então, quanto a relação íntima e a sexualidade vai trazer esse sistema de relaxamento para o nosso corpo, e esse sistema de relaxamento vai nos trazer bem-estar, nossa serotonina, nossa endorfina, nossa ocitocina, e só vai aumentar nossa segurança de vida. E isso é igual à saúde integral, saúde plena, né, Lila? Maravilhoso isso. Eu quero te agradecer aí pelo convite, né? E diante de todas as coisas que você trouxe, quem não me segue, por favor, @Leila Monteiro Oficial aqui no Instagram, né? E também tem um canal do YouTube da mesma grafia, Leila Monteiro. E quando você trouxe alguma coisa agora há pouco falando, que às vezes as pessoas acham que se tocar é pecado. Esses dias eu tenho um vídeo exatamente falando sobre isso, que masturbação não é pecado. E teve um cara que quase me matou, dizendo que era pecado, sim. Aí eu falei, não, na Você vê verdade, como Deus ainda não tem, né? não, mas bravo, e mandou um monte de mensagens, assim. E aí eu falei, olha, o Deus que eu conheço não é um Deus de julgamento, é um Deus de amor. E eu estou falando, na verdade, como ciência, né? Que não tem nada de errado em você tocar o seu próprio corpo. Porque a masturbação é você se tocar, não é você tocar o corpo do outro. Então, assim, é um autotoque. E, na verdade, quando a gente toma banho, a gente se toca. Eu falava para as senhorinhas, eu falava assim, quando elas falavam, nossa, masturbação, não relaxa. É só a gente pegar nossas mãozinhas e tomar um banho bem direitinho, lavar aquelas partes lá de baixo, onde que for bem gostoso, a senhora fica um pouquinho mais ainda gostoso. É só isso, Aí elas começavam a se masturbar e Que o banho ficava, fofas! nossa, começava a tomar banhos melhores e falar, meu Deus, a vida inteira. E às vezes a gente conversando, elas tinham medo até hoje que Deus ia entrar pelo box e olhar. Eu falei, Deus está mais ocupado com outras coisas. Olha a crença de infância, né, que a mãe deixou na cabeça dessa senhorinha. Exatamente. Então, muito Muito obrigada, viu, André, legal, pela, muito pela legal. possibilidade, pela permissão, pela oportunidade. E deixar mais uma vez o meu muito obrigado a todos que participaram, a Lelá por ter aceitado também o convite. Eu sabia que ia ser uma live enriquecedora, cheia de assuntos positivos, muita coisa comprovado cientificamente. A gente traz aqui muitas situações do nosso dia a dia e que a prática clínica às vezes não dá tempo de ser comprovada cientificamente, mas as coisas que a gente faz, né? A gente já tem uma carga de carreira aí nas costas, né, para trazer muita ciência para o nosso atendimento, neurociência hoje em dia para o nosso atendimento, e também falar que resolver os problemas, entender a origem, a raiz primária, né, de cada sintoma que você tem, fazer uma terapia. Então estamos aqui para isso, né? O meu também, quem não me segue, o pessoal da Lila, @Andréia Maslon, tem um canal do YouTube, Doutora Físio, Andréia Maslon, e que a gente está aqui, né, nessa live para falar que a vida sexual também é motivadora e a gente espera que vocês compartilhem com o maior número de pessoas e que todos consigam entender e largar esses tabus de lados, né, Leila? E muito obrigada, Excelente. gente.
Obrigada, sigam a Andrea. Andrea é fruto, além do coleguismo da mesma área de admiração, mas de encontros também, de churrasco, de Familiares, né? familiares. Então é sempre um prazer. Gratidão. Gratidão também, Leila. Até a próxima, se Deus quiser. Um abração e boa noite. Até Boa a noite a próxima. Boa todos. noite, obrigada. Boa noite a todos.